Boa tarde a todos e a todas, as pessoas que estão aqui no plenário, a você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, vamos iniciar os nossos trabalhos. Declaro aberta esta audiência pública para debater os programas habitacionais Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Paulista, no nosso município. Compõe a mesa dos trabalhos nessa audiência o secretário de Habitação, senhor Renan Santana Carvalho, e também o secretário de Planejamento, senhor Lúcio Fábio Araújo, e a senhora Natália Reco, que é gestora também da Secretaria de Planejamento. Registramos a presença do vereador Gessé e também a Dalgisa Américo, chefe de gabinete da vereadora Elisa, representa Taubaté. Nesta audiência, vamos acompanhar os conteúdos apresentados pelos participantes. Após a explanação, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe, que acompanha na galeria do plenário, poderá participar na tribuna de até 2 minutos para fazer as perguntas sobre o tema desta audiência. Basta inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí também. Próximas as fileiras, né, que na verdade vai estar com o Tiago e a Larissa, encerrando a exposição principal. O formulário será recolhido, inscritos serão chamados após a fala dos vereadores. Você que me acompanha pela TV Câmara e também pela internet, nós recebemos muitas mensagens com a questão dessa audiência pública, inclusive nas nossas redes sociais. Então, eu vou sugerir a vocês que mandem suas perguntas pela TV Câmara, clicar Participe ao Vivo. Você pode também enviar o seu questionamento pelo WhatsApp no 3625-9501 e que nós vamos ler sua pergunta aqui, tá certo? Para transcorrer os trabalhos, contamos com a colaboração de todos vocês, para que a gente não possa interromper a fala das pessoas que estão aqui na mesa, que vão fazer suas explanações. Então, vou passar primeiro para o Lúcio, e depois a gente passa aqui para o Renan e depois para os vereadores. Muito boa tarde a todos, muito boa tarde, presidente da mesa, Renan, Natália, vereadores que aqui presentes estão. É de grande relevância a gente discutir programas habitacionais para o município de Taubaté, haja vista a complexidade desses projetos a serem executados no município. Nós temos informações bem relevantes do IBGE agora de 2022, falando que a cidade de Taubaté foi a cidade que mais cresceu em número de habitação total na região do Vale do Paraíba como um todo. Então, a gente tem um salto significativo aí de mais de 20% de crescimento em residências e números bem expressivos de 85.651 casas aqui no município, 4.078 residências no modelo de vila e 23.017 números de apartamentos, unidades habitacionais verticalizadas. Esses números são significativos, ele mostra que a cidade está crescendo, geração de emprego e renda, e vem ampliando-se. E esse número também precisa ser compatibilizado com esses programas habitacionais de interesse social, tanto faixa 1, 2 e 3, que nós temos dentro do município. Nós temos um plano de habitação feito no município, que ele precisa ser atualizado o quanto antes. A Secretaria de Habitação também está bem imbuída desse serviço de atualizar esse programa, esse plano de habitação. E nós temos também muitas solicitações junto à Secretaria de Planejamento para certidão de diretrizes para desenvolver essas residências no município. Vale salientar que pela Câmara Municipal foi apontado, pela projeto de lei na Câmara, foi apontado que nós temos 8.970 de déficit habitacional no município, e nós temos algumas informações também referente à fila de espera. Então, esse tipo de audiência, ele vem dar visibilidade para a situação real que nós temos no município, mostra também o trabalho que está sendo executado dentro da Prefeitura Municipal de Taubaté, apoiado pela gestão Saúde, o prefeito muito preocupado realmente em dar dignidade para as pessoas que aqui no município residem, e com programas de grande significância, tanto esse de passar a escritura para o nome das pessoas, que nós podemos falar de 4.000 aí, feito pela Secretaria de Habitação em parceria com outras secretarias juntos, e também com essa receptividade para essas empresas que querem vir construir e investir na cidade. Isso é bom para todo mundo, é bom para aquele que vai ter direito à sua residência
e é bom também para o município que na construção da residência acaba gerando emprego e renda. Então, bom, essas são as minhas palavras iniciais para a gente abrir essa audiência. Obrigado. Passa a palavra, então, para o secretário de Habitação, Renan Santana. Senhor presidente, vereador Douglas Carboni, obrigado pelo chamamento. Acho importante esse, vou chamar de bate-papo, que é importante a gente discutir isso, porque é um assunto que era deixado para trás nas gestões passadas, né? Tanto é que a Secretaria de Habitação foi criada há 3 anos. Eu não digo deixado para trás, mas às vezes tem outras situações que a gestão tenta visibilizar e acaba deixando um pouco para trás esse tema, porque no dia a dia acaba fazendo construções paliativas. Vereador Gessé, vereadora representa, todos aqui presentes, uma boa tarde. Bom, vamos começar, vereador, relatando o começo do nosso trabalho na Secretaria. Isso é muito importante. Quando chegamos na Secretaria, recém-criada, a missão, a princípio, era concluir toda a regularização fundiária de interesse social, que é justamente aquelas casas da prefeitura, que eram uma briga diária de manutenção de posse, discussão entre os moradores. Acontecia em Taubaté, em alguns bairros, eu acho que o vereador Gessé pode se lembrar, aquele ali da região do São Gonçalo, não é isso, vereador? Estoril, existia tomadas de imóveis, não é isso? A pessoa saía para trabalhar, voltava, vereador Douglas, e não conseguia voltar para casa, porque eles tomavam. Isso, vários, todos da cidade, Água Quente, Gurilândia tem um pouco, Shalom. Então existia isso, e era uma briga, uma demanda antiga, de décadas. Então a prioridade na nossa chegada foi zerar isso. Porque você zerando essa situação, você entregando o título para as famílias, você resolve um problema muito grande. Se a pessoa entra na casa, ela tem um título para retomar a sua casa. E antigamente o que acontecia? A pessoa entrava e tinha que discutir com a prefeitura tinha que chamar assistente social, relatar quem realmente tinha posse, quem foi contemplado, e isso trazia uma insegurança muito grande. Eu acho que uma grande vitória dessa gestão que a gente participa é a entrega desses títulos. Nós estamos aí beirando os 4.000 títulos, como foi dito. Ainda existem alguns bairros que estão em fase de conclusão. Aqui, a grosso modo, Shalom, que me vem à cabeça, que são 111 casas, nós estamos trabalhando para concluir, e mais algumas que ficou espaço aí nesse tempo. Essa é uma situação. A outra, como bem disse o secretário de Planejamento, existe a demanda na cidade, só que ela nunca foi palpável, vereador. O que existia? Abria-se um cadastro quando abria um empreendimento. Os empreendimentos, via de regra, da Minha Casa Minha Vida, que é a questão do Capeleto, que é a questão lá sentido o Quiririm, Novo Horizonte, enfim. Aí abria-se um cadastro e comunicava, ó, pessoal, vai ter um empreendimento de interesse social, quem tiver interesse vai lá fazer esse cadastro. E fazia o sorteio, quem ganhava, ganhava, quem perdeu, ficava esquecido. A gente não tinha um número. Logo na nossa chegada, eu perguntei para o corpo técnico, para os funcionários de carreira, falei, qual que é a demanda? Ninguém sabia responder. Eles tinham informação de suplência, olha, tem tanto suplente ali, mas não existia um programa. Qual foi o primeiro passo? Tentar enxergar esse número, porque para você trabalhar com habitação, você tem que ter um número, não é? Número, faixa etária, composição familiar, geração de renda, qual que é a composição de renda das famílias. Nesse tempo, a gente criou um sistema online, inclusive, foi bastante divulgado, acho que todos os vereadores têm conhecimento disso. Criamos um pré-cadastro online e presencial também. Porque como é que você pede para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, vereador, ficar se deslocando 2, 3 vezes na secretaria, pegar uma fila para fazer um formulário? Hoje, com toda a tecnologia, não é permitido mais a gente explicar isso para as pessoas, ela pode fazer isso do telefone. E foi esse o primeiro passo. Então, nós conseguimos entender um pouco. Hoje, nós temos aproximadamente 5.000 famílias no pré-cadastro. Nesse pré-cadastro, a gente conseguiu levantar toda a composição familiar, nós conseguimos levantar a composição de renda dessas famílias, para daí sim a gente começar a discutir. Tanto é que quando se pede uma certidão de diretriz de interesse social, que é justamente o empreendimento que consegue fazer casa com um tamanho um pouco menor, ele consegue usar uma área um pouco mais distante, nós sempre consultamos isso, para ver se a nossa demanda lá do faixa 2, que via de regra é o faixa 2, vai conseguir ser atendida para aquele programa, não é? Então, a gente tem exatamente o que se precisa. E pensando nisso e trazendo todas essas informações, foi quando, acho que o vereador Nunes trouxe aqui para vocês, que a gente teve no CDHU, para discutir o Tancredo Neves, o vereador Bob?
lá o Tranqueiro Neto, o vereador Bob sempre lá presente, cobrando também. Mas não foi só isso. Foi para a gente discutir com eles o seguinte: desde 1997, o governo do estado não faz um prédio, não faz uma casa em Taubaté. Quando eu falei com o presidente do CDHU, ele falou, não é possível. Eu falei, é possível. Isso aí é informação do próprio CDHU, a gente levantou antes mesmo de ir lá para discutir. Então, desde 1997, o CDHU não faz uma casa em Taubaté. Olha que Taubaté é uma cidade importante. Olha o tanto de emprego que tem aqui, tanto de dinheiro que a gente não leva para o estado, não é, vereador? E ele não teve aí uma previsão para atender isso. Chegando nessa reunião, o que a gente discutiu com ele? A possibilidade de se fazer 266 casas aqui em Taubaté. Que nós temos uma área que foi os vereadores aqui, inclusive, que permitiram que a gente conseguisse aí desafetar esse patrimônio para fazer 266 casas. Só que no modelo que se estava nesse projeto de lei, nós iríamos atender a faixa 2. Então, nós iríamos pegar ali a área da prefeitura e, basicamente, na prática, é o faixa 2 que vai ser atendido. Eu não vou conseguir atender aquela senhora que ganha Bolsa Família, tem 2 filhos e trabalha ali com a renda extraoficial, não vou conseguir atender. Então, não é. A nossa maior demanda é justamente a faixa 1. E nós pedimos para eles assumirem esse terreno e fazer as casas, para atender essa nossa demanda. Acho que 266 certamente iria atender ali boa parte do nosso aluguel social, iria atender essas famílias que estão ainda sobre risco, que são poucos na cidade, mas existe. Então, a gente iria conseguir atender dessa maneira. Paralelo, vereador, outro assunto que é importante destacar, que é justamente a implantação dos empreendimentos de interesse social. Esse investimento é muito alto para Taubaté. Quando você traz o empresário para cá, fomenta, o planejamento faz bem isso, sempre conversando, nós trouxemos muito dinheiro para cá. Cada unidade habitacional que se constrói é, em média, 2,5 empregos. Isso aí são dados oficiais de geração de emprego. Então, você falando em 2,5 empregos por unidade, são bastante famílias ali que vão ser atendidas. Além disso, o investimento da Caixa é muito alto. Eu acho que os vereadores aí devem se recordar da Pacaembu que veio para cá. A Pacaembu conseguiu, quando ela começou a obra, quando a gente aprovou esse empreendimento, não foi isso, o secretário de planejamento? A gente aprovou, a Caixa liberou 123 milhões de reais. Ou seja, são 123 milhões de reais que já vão ser gastos na cidade, sem vender nenhuma casa. Eles já estavam com dinheiro para poder fazer esse empreendimento. Então, geração de emprego e habitação, eles caminham juntos. Então, se a gente consegue trazer mais empreendimentos como esse, que atende faixa 2, aí tem toda a questão de geração de emprego, que o governo Saúde tem aí, é campeão em geração de emprego aí, até no Vale, nos últimos levantamentos, Taubaté foi campeão de geração de emprego. A gente consegue trazer essas empresas, trazer o faixa 2 e, paralelo, junto com a força política da cidade, construir essa discussão para trazer o faixa 1 para Taubaté, a gente consegue, a médio prazo, resolver essa demanda. É lógico que ela sempre vai existir. A vereadora Thalita estava comigo na secretaria, foi atender, ela viu a situação. Uma senhora que não aceitou uma casa, ela morava na casa com 3 filhos, ela não aceitou sair da casa porque ela não queria 3 casas, vereador Bob. Ela queria 4. E na gestão passada eles ofertaram 3. Aí, como não deu 3, ela não saiu. Então, hoje ela está um problema de risco, e a gente não tem mais essa casa para dar para ela. Então, o povo, a gente tem que saber que essa demanda vai aumentando, mas também tem que saber dosar e trabalhar de maneira correta. No mais, vereador, eu estou disposto a qualquer dúvida, estou à disposição. Hein? São os breves relatos do nosso trabalho. Quero registrar a presença também do vereador Bob, da vereadora Thalita Cadeirante e também do Fernando Montemor, que é assessor parlamentar do vereador Alberto Barreto. Por isso, secretário, fiz questão, vi que você está andando aí, conversando com o pessoal, indo atrás, e eu quero registrar, o secretário não falou, quando eu falei que o governo federal falha com o município de Taubaté, eu falo que nós, vereadores, nós não podemos nos prender à esquerda, direita, centro e tudo mais, porque quem tem que ser cutucado, independente de qualquer coisa, tem que ser cutucado. Se é direita, se é esquerda, se é centro. E o governo federal foi oferecido ao governo federal, gostaria que você pudesse falar, antes de passar a palavra para meus colegas vereadores, foi oferecido uma área e o governo federal não aceitou fazer o programa Minha Casa Minha Vida aqui em Taubaté. Então, são essas coisas. Eu mandei um requerimento, inclusive, para o governo federal, que me disse,
respondeu, na verdade, ao meu requerimento, que Taubaté precisava se inscrever. Então, o governo, inclusive vou mandar um requerimento para Vossa Excelência, que responda, porque eu quero ir pessoalmente na Secretaria, no Ministério de Desenvolvimento, porque é uma falha muito grande do governo federal. A gente sabe que Vossa Excelência Vossa Senhoria falou uma coisa muito importante, esses investimentos são na casa de milhões de reais. Então, a gente precisa do governo do Estado, a gente precisa do governo federal e a população precisa ser atendida. Elas precisam desse imóvel. Porque a gente não pode olhar pelo rótulo de quem, se é esquerda, se é direita, se é centro, as pessoas precisam de imóvel. Estou aqui com a Márcia, que está há bastante tempo, que é uma munícipe, que mandou mensagem aqui para a gente, que é uma conhecida minha, inclusive, falei, venha porque a gente precisa discutir. E o esforço do secretário ir lá na CDHU e falar para a CDHU, olha que absurdo, o tamanho da cidade de Taubaté. Olha, CDHU, vocês não constroem casa aqui desde 1997. Será que o governo do estado não sabe disso? Lógico que ele sabe. Ele construiu um monte de presídio na estrada de Tremembé, ali em Taubaté, Tremembé. Né? O que a gente ganha é só esses presos famosos. Né? Então, assim, secretário, parabéns. Eu vi uma reunião sua com o vereador Nunes Coelho lá na CDHU. E eu espero que, independente de sigla partidária, tanto o governo federal, o governo estadual, olhem com carinho para a cidade de Taubaté. A gente precisa desses imóveis, a população precisa. Tem gente que realmente não está tendo condições de pagar aluguel. E eu quero lembrar uma coisa aqui, secretário, que este faixa 1 foi suspenso pelo governo passado, que agora que se retomou. Né? Se investiu muito na questão do faixa 2, mas esqueceu o faixa 1. O governo federal parou de construir casas no faixa 1. Ele sempre deu prioridade para o faixa 2. Então, eu falo para o pessoal, política é isso, gente. Política é saber trabalhar, saber quais suas funções e principalmente a quem você serve. A gente tem que lutar para essas pessoas terem uma oportunidade de ter casa, porque a casa é importante. É o lugar que você tem a segurança. Então, eu quero aqui deixar clara a minha posição e dizer o seguinte, essa audiência é para esclarecer esses pontos e a população nos ajudar, porque a gente sabe, e eu falo para os vereadores, as pessoas que têm contato com o governo federal, faça contato com o governo federal. As pessoas que têm contato com o governo do estado, faça contato com o governo do estado para ajudar a secretaria a trazer esses empreendimentos para Taubaté, porque a gente tem que ser igual um dente cariado na vida desse povo. Porque eles sentam lá, olha, o secretário da CDHU responsável não sabia que Taubaté tinha, desde 1997, não constrói casa aqui em Taubaté. Mas na hora de pedir voto, vem pedir voto aqui. É um monte de deputado estadual, um monte de deputado federal, e aí a gente não tem um apoio deles nesse sentido. Vou passar a palavra primeiro aqui para o vereador Jessé Silva e depois a vereadora Thalita Cadeirante. Boa tarde a todos. Obrigado, presidente, vereador Douglas, dessa audiência, desse momento bem descontraído, como o Renan disse, né? É importante essa conversa. Acho que a habitação é uma necessidade muito real em nossa cidade. Sabemos que nós acompanhamos ainda mais de perto a realidade de muitas pessoas, tanto nos bairros quanto aqui no gabinete, que nos procuram, que vem aqui pedir alguma ajuda e a gente sempre esclarece como que é o trâmite para habitação. Eu me atentei muito à fala do secretário Renan também, qual o cumprimento, o secretário Lúcio, a Natália, que estão aí compondo a mesa, junto com o vereador Douglas, dessa confusão que sempre foi, dessa falta de rumo que tem a questão das inscrições. Eu acho que ilude um pouco ao povo, aí depois passa o tempo, aí vem uma nova possibilidade, todo mundo novamente vai, aí cria aquela esperança, e as pessoas vão desanimando. É algo que a gente precisa melhorar muito, isso aí, deixar mais fácil, uma coisa mais organizada. Acho que vocês evoluíram bastante nisso. Me preocupa também a questão das pessoas que no passado era muito mais frequente essas ações, que você também comentou, de pessoas que nos diversos conjuntos habitacionais da prefeitura não podia viajar no final de semana, que chegava na segunda já tinha casa tomada.
Isso aí é muito difícil, né? E nós vivemos isso, tenho certeza que o Bob viveu isso também. Eu vivi muito, acompanhei casos e travou grandes brigas para poder retomar o seu direito. Às vezes, quando o proprietário titular falecia, semana passada eu recebi aqui uma senhora no Café com Gessé, relatando exatamente isso, porque a irmã, que era proprietária, faleceu, o companheiro, não estava no nome, também faleceu, e os filhos estão brigando. Só que quem pode responder com algum problema vai ser a única herdeira, que é a irmã, que não tem nada com isso. Então, a gente precisa facilitar essa burocracia para deixar tudo em dia e ninguém vai ter problema. E sempre buscando, juntamente com o Poder Executivo, o governo estadual, federal, como o Carbone falou muito bem, que a gente precisa cobrar mais as entidades, os órgãos, para que as pessoas tenham dignidade. Sabemos que tivemos aí alguns conjuntos que vieram, mas das classes que não atingiu aquela mais carente necessária, mas eu vejo o olhar, eu vejo a preocupação, né, do Renan falando aqui hoje, justamente para as pessoas que mais precisam. Quantas pessoas que por causa de um mínimo de rendimento deixou de poder concorrer? Então, parabenizar vocês. Carbone, o que precisar do nosso apoio pode sempre contar conosco, tanto o Renan, o Lúcio, a Natália. Nós estamos aqui para somar junto e chegar no objetivo de todos, que é sempre o bem-estar da população. Obrigado. Passa a palavra, então, a vereadora Thalita. Depois o vereador Bob, depois vou passar para a Dalgisa também, se quiser fazer alguma consideração, tá, Dalgisa? Muito boa tarde. Quero cumprimentar a mesa aí na pessoa do meu colega presidente vereador Douglas Carbone. Uma audiência muito importante, né? Moradia é algo garantido na nossa Constituição, faz parte da dignidade humana, né? É um dos direitos aí irrefutáveis, inegociáveis, né? Moradia, alimentação, segurança, é o mínimo que as pessoas da nossa cidade, não só da nossa cidade, do nosso país, merecem, né? E precisam para desenvolver qualquer qualidade mínima de vida. Sendo, então, um direito tão fundamental, faz parte da responsabilidade das pessoas que estão à frente das decisões, que esses direitos cheguem até as pessoas, né? E eu entendo que muitas vezes a gente fica de mãos atadas por outros fatores, né? A gente vive um período aqui em Taubaté trágico de crise financeira, uma crise financeira que não se iniciou nessa gestão, né? Que foi iniciada nas gestões passadas, mas que foram agravadas nessa gestão. E tudo isso faz com que paralise os programas habitacionais municipais, né? Hoje a gente não tem recurso, essa é uma realidade, não tem recurso de que um município arque com essas construções, né? Sendo assim, eu quero colocar aqui o meu comprometimento, tenho certeza que da casa também, que a gente busque, de fato, esse apoio, esses aportes do governo federal e do governo estadual. Aproveitar aí que a gente tem um vice-presidente da República que é da nossa região, aproveitar que é o Geraldo Alckmin, aproveitar que a gente tem um vice-governador que também é da nossa região, né? E que assim a gente tenha um olhar melhor para a nossa Taubaté, para o nosso Vale do Paraíba, aproveitar que agora a gente também vai ter uma deputada federal, que é a ex-vereadora Lorene, né, que está assumindo, e assim a gente pode buscar esses recursos, esses apoios dos governos, né, do Estado, do governo federal, porque a gente realmente não vai ter condições de, com os próprios recursos do município, criar construções nesse momento de crise financeira que a gente está vivendo. Apesar da gente não conseguir, nesse momento, fazer novas construções, criar novos programas municipais com recurso próprio, a gente tem situações iminentes que precisam ser resolvidas pelo nosso município e que são prioridades. A gente pode buscar
apoio externo, mas é responsabilidade do município e precisa ser encarado dessa forma. Eu tenho visto, Renan, você se debruçando nessa situação que tem acontecido lá no residencial Tancredo Neves, né? E acho que isso deve ser prioridade máxima da Secretaria de Habitação agora. A gente tem ali famílias no residencial Tancredo Neves que o poder público falhou em deixar essas famílias estarem ocupando esse espaço por tantos anos, né? Falhou em políticas públicas, falhou em políticas de assistência, essas famílias estão nesse lugar iminente de risco, né? Eu falei recentemente na tribuna que a nossa cidade vai ver, espero que não, mas está num risco iminente de ver o que aconteceu em São Sebastião novamente aqui em Taubaté. E eu espero que isso não aconteça com as nossas pessoas. A gente está falando de famílias. São mais de 14 famílias que estão ali no Tancredo Neves e que estão correndo risco de vida. Então, eu espero que essa seja a prioridade máxima nesse momento, que isso também é sobre o programa habitacional, que essas famílias recebam assistência. Nem todas elas conseguem se consolidarem com aquilo que a Secretaria ofereceu a princípio, né, que era um terreno. Eu acompanhei, como o próprio Renan falou aqui, acompanhei algumas famílias nas reuniões, e as condições de vulnerabilidade social dessas famílias são tantas, são inúmeras, que mesmo elas tendo terreno, elas não têm condições de construir. Então, é importante que a gestão se responsabilize, que a gente não deixe essas famílias desamparadas. Tá? São essas minhas considerações. Queria reforçar aqui todo o meu apoio para buscar recursos também do Estado, do Governo Federal, para que a gente possa garantir esse direito fundamental, básico e inegociável, que é moradia. Obrigada, vereador. Agradeço a vereadora Thalita Cadeirante. Vou passar a palavra para o Renan responder e depois já a palavra já para o vereador Bob. Bom, vereadora, a vereadora levantou... Eu estou ouvindo... Vou sair, hein? Bom, a vereadora levantou um ponto importante, que é a questão de construção de unidades com recursos do município. E o vereador Douglas também ressaltou uma coisa aqui importante, né? O governo federal, que fazia essas unidades no Brasil todo, faixa 1, ela parou de fazer um bom tempo, 4, 5 anos. E se você levantar, Vossa Excelência levantar todos os municípios aqui no nosso entorno, você vai reparar que nenhum município tem dinheiro para fazer casa. Então, a maioria dessas unidades são em parcerias com o governo do Estado e o governo federal. Não é uma exceção em Taubaté, em que pese a dificuldade financeira, não é uma exclusividade de Taubaté. Nenhum município consegue arcar com essa situação, com a habitação, que é interesse, que é importante, com recurso próprio, né? E de todos os municípios aqui do Vale, se for levantar também, nós somos um dos poucos que temos essa oferta de terreno, que a gente chama para conversar. E não é, quando eu chamei essas famílias, especificamente Tancredo Neves, que Vossa Excelência falou, foi na intenção de somar esforços. Se a pessoa não tem emprego, se a pessoa não tem condição de comprar o material, nós ofertamos o terreno, o material, planta, georreferenciamento topógrafo para estaquear os lotes, e os lotes em um local que nós sabemos que vai sair todo o aparato que é necessário, escola, lazer, turismo próximo. Essa foi a nossa saída. Em conversa com o prefeito, eu levei a área ali perto do São Gonçalo, terreno de 8 por 20, excelente terreno para cada um, então a gente ofertou isso. Se a gente chama a pessoa para conversar, e ela disse para mim, eu não tenho condição. Tá bom, mas você tem mão de obra, alguma coisa? Tem que existir um mínimo de esforço, entendeu, vereador? Por mais que seja direito, eu também penso assim, tá? Minha história, eu também não tinha casa, minha mãe também é retirante, a gente sabe da dificuldade. Assim como eu conheço o vereador Douglas também, sabe da história do vereador Douglas, certamente conheço de alguns, mas do Rod, do Bob, sou uma amiga há muito tempo, a gente sabe da realidade de todo mundo. Mas nós também sabemos que tem que ter um mínimo de esforço. Porque nada que vem de graça, 100%, vereadora, a senhora pode ter certeza, não tem o valor que deveria ter. Então, quando a gente chama uma família inteira e fala para ele, olha, nós vamos te dar o terreno, vamos te dar o material, a gente vai te dar condições, vamos dar estrutura técnica, eu preciso da sua ajuda. E a pessoa fala, vira para o secretário e fala, tá doido? Entendeu? Não foi o caso do seu atendimento, que foi atender outras pessoas. Então, isso aí também provoca a gente, fala, poxa, não pode ser assim. Não é justo também com a pessoa que trabalha na fábrica dia e noite, ganha 3 salários mínimos, vai lá na Pacaembu, financia, paga 30 anos. O mesmo lote. Sabe qual é o tamanho do lote da Pacaembu? É 7 por 20?
7 por 20, nós vamos 8 por 20, um lugar bom, próximo de tudo, e a pessoa, ela tem que se mexer, vereador. Eu acho que é o mínimo. Aí nós temos que ajudar, o Estado tem uma obrigação? Tem, mas não é tudo. Eu entendo dessa forma, e a senhora pode ter certeza que além todas essas ajudas, nós também vamos conversar. Eu conversei com o secretário e falei para ele, vamos tentar conversar com alguns empresários, não foi isso, Lúcio? Para tentar fazer uma contrapartida para a gente tentar ajudar. A gente vai ajudar mais, mas a pessoa tem que se mexer, a pessoa tem que, poxa, tá bom, vamos começar. Mas em alguns casos as famílias entendem que não, que ela não tem, ela tem o direito. E a questão do Tancredo Neves também nós sabemos que ele já foi desocupado. A prefeitura realmente falhou. Existe até uma denúncia do Ministério Público, vereador, que chegou para mim pedindo para apurar possível favorecimento eleitoral no retorno dessas famílias. Eu encaminhei para a corregedoria para apurar, porque se foi, não foi com a gente. Então nós temos que apurar. Então a área já foi desocupada em outro momento. A prefeitura comprou casa, algumas pessoas foi para casa e deixou um parente lá no terreno, voltou, construiu. Existiu sim uma falha grande, mas a fiscalização também. E não passa pela habitação, nem tampouco pelo planejamento. Então é um conjunto de falhas, eu acho que tem que resolver, não estamos aqui para jogar a culpa no outro. Mas nós também temos que entender que essas famílias têm que abraçar junto com a gente, então para ajudar. Se não tem condição de construir, nós vamos ajudar. Se não tem condição de participar, nós vamos ajudar, mas é um monte de obra, tem que se mexer. Eu acho que é importante isso até para valorização. A senhora, se a gente for levantar o histórico de venda de casa da prefeitura, é preocupante, é demais. Se você pegar hoje o Tancredo Neves não, desculpa, o Capeleto, se tiver 20% dos contemplados lá, eu peço exoneração, não tem 20% lá. Aí nós temos outro problema. Como é que nós vamos tirar esse povo de lá? Porque nós não temos responsabilidade, não temos autonomia no contrato para ajuizar uma ação de reintegração de posse. Então, quando eu chego lá, o caboclo bota 2, 3 mulheres lá grávidas e fala que é isso mesmo e o problema é seu. Eu consegui, em 2 oportunidades, colocar suplente lá, Douglas, lá no Barreiro. Em 2 oportunidades. Eles não ficaram uma semana. Então, o negócio é mais longe que a gente imagina. Eu acho que a habitação, falar de habitação, tem que falar de educação, nós temos que falar de geração de emprego, é uma coisa muito complexa. A habitação é enxugar gelo, se não tiver a base. Então, essa política tem que ser discutida. E a gente está aqui para ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Mas as que fazem esse tipo de situação, infelizmente, a gente também não vai deixar de amparar, porque eu também entendo que a pessoa ela vai invadir uma área de risco, não é porque ela quer. Ela precisa, mas ela também a gente tem que dar a mão, a gente tem que dar a vara, não pode dar o peixe. Né? Eu penso dessa maneira. E dessa forma nós estamos tocando. A questão do Tancredo Neves, como a senhora disse, estamos focados, já arrumamos uma área, vamos chamar todo mundo quem aceitou, estamos conversando para ver o que a gente consegue fazer, o que eles têm de estrutura para a gente tentar complementar. Em outro momento, essas famílias todas foram chamadas lá, algumas aceitaram, outras não. As que aceitaram, eu vou me reunir com o secretário de Planejamento, com o secretário de Obras, e vamos tentar compor para auxiliar nessa situação. E quem realmente não tiver condição nenhuma, nós vamos, a princípio, colocar um aluguel social, vamos disponibilizar o aluguel social, e vamos incluir na prioridade desses empreendimentos que nós estamos pedindo, que é do CDHU, Minha Casa Minha Vida, enfim, todos esses outros. Palavra, vereador Bob. Muito boa tarde a todos. Parabenizar aí o presidente dessa audiência, vereador Douglas Carbone, secretários presentes, vereadores e vereadoras presentes aqui. E mais importante também, que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté, sempre tem uma audiência muito boa. E quando a gente trata de um tema muito importante sobre habitação, nós temos que ter a responsabilidade do vereador Douglas, muito bem dito aí pelo secretário Renan, que nós temos que mudar uma geração e um pensamento miserável que os outros governos criaram. De dar sempre o pior, de colocar as pessoas em lugares de risco. Isso sempre aconteceu na cidade de Taubaté há anos. Eu tenho acompanhado a política desde 1996, quando meu pai foi vereador pela primeira vez. E todos os prefeitos que passaram, tirando a exceção do prefeito Saldi, todos tentaram manipular as pessoas com as casas da prefeitura. E isso tem que ser dito, tem que ser falado a verdade aqui nessa casa. E a gente tem assistido isso dia após dia.
Isso tem sido quebrado aí com as ações da com a Secretaria de Habitação, com o Renan. A entrega das titularizações, Renan, é uma liberdade que você dá para as pessoas. Uma liberdade que você começa a criar, a tirar essas pessoas desse pensamento miserável que os outros governos colocaram essa população, que dava qualquer coisa, que deixava preso lá, falava, se você não votar no nosso candidato, nós vamos tomar a sua casa. Se você não votar na pessoa que nós estamos apoiando, nós vamos tomar a sua residência. Quantas vezes eu passei por isso? Não, vereador, não põe nada aqui não, porque senão o pessoal da prefeitura pode me perseguir depois das eleições, eu tenho medo de perder a minha residência. Isso não é política pública de verdade. Não é política pública de verdade. E a questão do Tancredo Neves, mais precisamente lá na rua Brasilina e também na rua de cima lá, que o pessoal tem esse problema dessas casas, aconteceu isso. Fizeram um favor eleitoral na década de 90, década de 80, e colocaram aquele pessoal em cima de um aterro sanitário. Lá é um aterro sanitário. E mentiram para aquelas pessoas falando assim, olha, nós estamos dando moradia para vocês. Aquilo lá não é moradia digna. Nós temos que começar a pensar em moradia digna. E moradia digna passa pela mudança de mente das pessoas. Muito bem dito pelo secretário Renan aqui, que nós temos que sim, a comunidade tem que dar uma parcela de contribuição. Eu concordo com o senhor plenamente, os programas habitacionais têm que ter parceria sim da população, a população tem que entrar com a parte dela, o governo tem que entrar com uma parte com o subsídio, também apoia esse tipo de política, porque desta forma nós iremos mudar a mentalidade da nossa população. Nós não podemos mais deixar a nossa população escrava do jeito que ela foi escravizada até agora, do jeito que ela foi enganada até agora. E é um exemplo lá, Tancredo Neves. Tancredo Neves. Tiraram-se as pessoas lá no ano de 2004, 2008, se eu não me engano, até 2012, foi desapropriado, fizeram casas novas, Renan, de frente ao SESC Senat, para abrigar todas aquelas pessoas. Todas aquelas pessoas. E aí, por interferência política, liberaram para que outras pessoas pudessem construir lá, fecharam os olhos, mesmo sabendo que a gente está numa área de risco e qualquer hora poderia acontecer uma catástrofe lá. Pode matar pessoas naquele local. E as pessoas têm que entender isso. Eu estive lá pessoalmente quando eu receber a notificação da Justiça. Falei, olha, vocês estão em cima de uma bomba relógio. Vocês pensam que as outras gestões ajudaram vocês dando terreno aqui. Mas não, enganaram vocês. E é com isso que a gente não pode brincar mais. A política tem que ser feita de uma forma séria. Não achando que está ajudando as pessoas e, na verdade, está trazendo um baita de um problema. E nós estamos aqui, essa audiência é importante para a gente debater isso. Também tive com você, Renan, me atendeu com as famílias, quando a gente precisou discutir. E foi o que eu disse lá, olhando nos olhos deles. Falei assim, olha, nós não podemos criar um mundo maravilhoso para vocês. A prefeitura não pode desamparar, não pode desamparar. A prefeitura tem recurso financeiro para apoiar com aluguel social, para ajudar com a doação de terreno? Tem, claro que tem. Mas não adianta chegar lá e falar para as pessoas que nós vamos construir casa em 6 meses para dar para elas, que nós vamos estar mentindo novamente. E temos que ser sinceros. Eu quero parabenizar você por essa reunião, onde você foi muito sincero com as pessoas, mesmo alguns gostando e outros não gostando, mas nós temos que ser sinceros, nós não podemos mentir para as pessoas. Mais vale um sim verdadeiro do que mais vale um não verdadeiro do que um sim mentiroso, vereador, secretário Renan. Porque as pessoas, elas querem uma solução para o problema delas. Elas não querem uma enganação. É um tema importante que a gente está discutindo aqui. Volto a parabenizar o vereador Douglas e pode ter certeza de contar com o nosso apoio para que a gente possa tentar resolver não só a questão lá do Tancredo Neves, mas também que a gente possa pensar de uma nova forma de uma política habitacional efetiva e que traga políticas também efetivas para toda a população. Nós temos que parar, chega de enganação. E o primeiro passo que foi dado com aí o seu apoio e o apoio do prefeito Salso, de volta a repetir, que é a entrega da titularização.
Nós estamos dando direito para as pessoas, nós estamos, de fato, entregando aquela propriedade para que a pessoa possa se sentir dono daquele pedaço de terra de fato e nunca mais passar por uma barganha política igual foi feita ao longo dos anos. Senhor presidente Douglas, eram essas minhas contribuições e tenho certeza que nós iremos falar muito sobre esse assunto ainda aqui nessa casa, porque é um assunto de extrema importância para que a gente possa dar habitação digna, possa subsidiar, possa encorajar as pessoas a ter habitação digna na cidade de Taubaté. Agradeço o vereador Bob. Passa a palavra a Giza, vai falar? Montemor, não? Quero fazer uma contribuição, reforçar a fala da vereadora Thalita e do vereador Bob. Primeiro, parabenizar a Secretaria de Habitação, porque é o seguinte, minha mãe, por muitos anos, morou, e minha irmã mora, inclusive, na casa da prefeitura. O que o vereador Bob falou agora é muito sério. Você não poderia colocar um adesivo ou um cartaz de outro candidato que você já era perseguido. Era assim que funcionava. Então, a entrega desse documento, eu morei também por muitos anos na casa da prefeitura. Então, eu sei eu senti na pele o que eles estão falando, que é a pura realidade. E a gente fica feliz porque, assim, agora, Renan, eu quero reforçar a sua fala e parabenizar as possibilidades que estão sendo dadas para as pessoas. Eu sempre falei que eu fui bolsista na faculdade, mas para estudar eu tinha que fazer a minha parte. Eu tinha que estudar, eu tinha que pegar minha bicicletinha e ir para a faculdade, com muita dificuldade, fazer lá meu estágio e tudo mais. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a pescar e não ficar dando peixe. Quando você fala que vai dar o terreno, o material, o acompanhamento técnico, sim, todos nós temos que nos esforçar para que a gente possa ter um espaço melhor, para morar melhor, para ter mais segurança. Eu acho que é muito importante essa fala. E também, Renan, dizer o seguinte, a realidade nossa, do nosso povo, quando a gente fala desse programa Minha Casa, Minha Vida, o Casa Paulista, e depois eu vou passar para a Natália para falar do governo federal, que eu quero agradecer a deputada Lorene, que falou inclusive para mim, para o vereador Bob ontem, deve ter falado para a vereadora Thalita, que ela quer criar uma comissão o mais rápido possível para que alguns projetos que estejam parados nos ministérios, que a gente possa ir junto, ir lá, brigar e lutar. Quando a gente fala que a gente tem que ter deputados na região, pessoas representando o vereador Bob, é por causa disso que a gente precisa desses recursos, né? A gente chega em Brasília de outra forma. Eu me lembro quando eu cheguei em Brasília, uma vez, sem deputado nenhum, fui lá, fiz pedido, mas quando eu cheguei com a então deputada Poliana, foi outra história. A gente já vê um tapete vermelho, aí vem, apresenta para um, apresenta para outro. É outra história, gente. Mas fazer política de habitação é muito importante. Fazer política de habitação é dar proteção para as famílias. A vereadora Thalita falou isso. É proteger e garantir o que está na Constituição. Eu acho que todos nós, independente de sigla partidária, por isso que eu quis fazer essa audiência pública, para ajudar nesse caminho, porque o dinheiro do governo federal tem, o governo do estado tem. Vi uma reunião do secretário agora essa semana lá na CDHU, fiquei muito feliz, porque eu venho falando isso o tempo inteiro, que a gente precisa construir casa, e buscar caminhos para poder tentar resolver esse problema, né? E eu acredito que a gente tem que criar possibilidades aí, Renan, as pessoas que vão nos acompanhar, secretário, aquelas que hoje estão nos acompanhando, que têm suas famílias, que precisam também desse terreno, que a prefeitura consegue hoje, dentro das possibilidades, também atender essas pessoas, elas vão conseguir procurar a secretaria, porque de repente a gente vai ter um tempo para construir essas casas, mas se hoje, por exemplo, o caso da Márcia que está aqui, se ela procurar a secretaria, dentro das possibilidades, que hoje paga aluguel, a gente pagar aluguel é uma coisa, é um dinheiro que vai e não volta nunca mais, eu falo isso para as pessoas, eu paguei aluguel por muitos anos. Então, essas pessoas podem procurar a secretaria, elas vão ter acesso, elas podem procurar informação, como é que é feito esse critério de avaliação pela secretaria, como é que é feito a avaliação lá das assistentes sociais, porque alguns casos são de emergência, né? Elas serão incluídas também nessa questão dos terrenos, além dessas famílias que estão em risco.
Bom, existe algumas situações, que justamente essa que está falando questão de emergência, são paliativas, que é a saída que nós estamos utilizando. Terreno, auxílio no projeto, enfim, é uma cooperação entre o taubatiano e a prefeitura. As pessoas que têm interesse em discutir e mostrar a real necessidade, a urgência, existe todo um corpo técnico na secretaria, que são funcionários de carreira, são assistentes sociais, elas fazem toda a avaliação, atendem as famílias e ela vai me dizer, Renan, olha, esse caso é extremo, nós precisamos resolver o quanto antes. Então, existe toda a questão social, tá? Lembrando que essa questão social é feita pelos funcionários, as assistentes sociais, existe inclusive um segredo profissional de informação que até o próprio secretário não pode ter acesso a essa ficha, que isso é do conselho deles, né? Assim como nós temos o conselho da OAB, eles têm um conselho lá da assistente social, e existe algum regramento, e a gente não tem acesso. Então, ela vai me dizer, olha, Renan, essa situação aqui é extrema. Caso ela vai explicar o motivo, e nós vamos tentar achar o melhor caminho. A senhora que está aqui, está querendo saber dessa situação, pode ir na secretaria, procurar nossa assistente social, tem a Lília, a Raquel e a Ariadna também, você pode procurar qualquer uma das três, que ela vai estar lá para atender a senhora, vai fazer o atendimento e depois vai me passar qual vai ser a real urgência. Passo a palavra para a Natália para falar um pouquinho sobre a questão do Minha Casa Minha Vida. Boa tarde a todos. Antes até de falar um pouco do projeto, né, do Minha Casa Minha Vida, em que a Secretaria de Planejamento auxiliou a Secretaria de Habitação, né, no mapeamento dessas áreas, né, das áreas públicas, que tinha essa possibilidade de se candidatar a esse programa, né, e eu anotei alguns pontos também para falar. Com relação a esse programa, a gente encontrou uma área grande ali no Piracangaguá. Acho que a gente até respondeu, se eu não me engano, a vereadora Thalita, com relação a um requerimento sobre esse assunto. No Piracangaguá, uma área de 172 mil metros quadrados, uma área que era atrás do Shopping Via Vale, então ela atendia todos os critérios, né, do programa, né, a gente, ao encontrar essa área, a gente foi ticando lá os critérios do programa, né, e, ao nosso ver, ele atendia todos. Tinha que ter 500 metros de escola, tinha uns critérios estabelecidos. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu essa contemplação, né? Só dar um parâmetro, assim, de como que foi a escolha dessa área. Então, a gente tem um levantamento na Secretaria de Planejamento, no qual a gente compartilha também com a Secretaria de Habitação, de todas as áreas públicas que é possível fazer esses empreendimentos de habitação de interesse social. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção também é com relação ao regramento do município nesse assunto da moradia, né, que é um pouco mais a nossa área, né? Então, primeiro que a gente tem a Lei 13.465, né, que é a Lei Federal de Regularização Fundiária, e eu acho importante a gente colocar, como a vereadora Thalita e o vereador Douglas falou, a habitação é um direito à moradia pela Constituição, e a partir disso a Lei 13.465, ela traz a regularização fundiária como, não só como a titulação do imóvel, mas ele tem que estar, junto com a titulação, a urbanização e a participação social. Então, é um processo que é importante e ele é bem mais profundo, né? Uma discussão da habitação de interesse social, não só no município, mas com relação ao Brasil mesmo, né? Que a gente tem um déficit habitacional muito grande. Um ponto que eu até gostaria de reforçar o que o meu secretário falou no início, né? A gente precisa estabelecer um plano municipal de habitação. A gente tem um plano que foi construído, se eu não me engano, em 2013, que ele tinha vigência até 2023. E na época que eu estava no Conselho de Habitação, foi uma dos requerimentos que a gente
colocou que a gente precisa criar esse plano municipal de habitação, porque só a partir desse plano a gente realmente vai ter as informações com relação ao déficit habitacional, levantar a média dos aluguéis, porque é um dado importante para a criação do déficit habitacional. E outro assunto importante é o estabelecimento no município do ATIS, né, que é a Assistência Técnica da Habitação de Interesse Social, que junto com esse plano ele pode vir, e a gente lá na Secretaria de Planejamento, a gente já está fazendo um estudo também para implantar no município esse instrumento que já vem de uma lei federal, acho que é 11.888, se eu não me engano, é a lei de ATIS, né, que regulamenta a assistência técnica. E assim, para complementar também, a gente estabeleceu em 2020 a lei 5.541, que é meio complicado, né? A gente fica falando das leis, mas é importante, eu acho, estabelecer que a gente tem uma regra estabelecida para aplicação da habitação de interesse social no município, e essa lei municipal, ela que trouxe todos os parâmetros para a aprovação de loteamentos de interesse social. Então, se hoje Pacaembu, a CAVEC, né, que a gente está fazendo uma análise lá na Secretaria de Planejamento, vindo para o município, é a faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, mas ela faz parte dessa política. Então, graças a essa lei, hoje a gente tem um regramento que foi super importante, foi construída na época junto com o Conselho de Habitação, teve audiências públicas também. Então, é mais um dispositivo que a gente traz como importante mesmo para essa política, né? Só reforçando, a habitação de interesse social, ela é um direito constitucional e a gente precisa de políticas públicas, né? E é o que está sendo realizado, né? As políticas públicas, tanto na questão de regularização fundiária, como na busca por novas unidades, né? O plano diretor, ele fala bem isso. Ele estabelece as EIs 1 e EIs 2. As EIs 1 é habitação de interesse social, produção de novas habitações, e as EIs 2 é regularização fundiária. Então, isso tudo é importante a gente debater com a Câmara, mas também internamente com as secretarias municipais, Secretaria de Planejamento, Habitação, entre outras, né? Você falando sobre a regularização, me lembro quando eu fui pedir voto lá na Chácara Silvestre, vereadora Thalita, porque a Chácara Silvestre não era regularizada. E a gente tem bairros aqui em Taubaté que o bairro inteiro ainda não é, né? Ainda é irregular. Então, acho que é importante falar sobre regularização, porque o pessoal, uma senhorinha, eu lembro muito bem, eu fui bater na casa dela, ela falou assim, nossa, faz 20 anos que eu moro aqui na Chácara Silvestre, não tenho documento da minha casa ainda. Pelo amor de Deus, se o senhor ganhar a eleição, o senhor briga por nós. E daí, quando saiu, eu tive uma oportunidade, eu fui num evento na escola, lá na Chácara Silvestre, encontrei ela, falou, agora eu estou com o documento da minha casa. É gostoso isso, né? Dignidade para ela, né? Que o bairro inteiro não tinha regularização, o bairro da Chácara Silvestre. Então, a gente vê que é um trabalho muito importante. Vereadora, a senhora gostaria de fazer mais alguma colocação? Claro. Eu tô com cara de quem quer falar, porque eu não me expressei nada, não falei nada, mas eu quero falar mesmo. Na verdade, eu queria trazer algumas ponderações ouvindo, né? Todos aqui hoje nessa audiência, falas importantes. E a riqueza do parlamento é mesmo aquilo que destoa, né? A pluralidade, a diversidade do que a gente pode contribuir aqui representando a população. E aí, ouvindo as falas, me fez refletir aqui um pouco sobre as realidades da população, né? Brasil afora, não só em Taubaté. Quando a gente fala de linhas de pobreza, essa é uma escala muito ampla, né? O secretário Renan falou, né, de um funcionário de uma fábrica, por exemplo, que recebe 3 salários mínimos e que sangra ali para pagar a prestação da conta. Uma pessoa, um cidadão que trabalha e recebe 3 salários mínimos, ele é pobre. Só que 3 salários mínimos é 3.900. Muitas pessoas em situações de vulnerabilidade social também, que estão em terrenos irregulares, como a gente falou hoje, também são pobres, mas elas não recebem 3.900, elas recebem R$800. E aí, quando a gente for falar dessa escala de linhas de pobreza, para que a gente promova a justiça social, é importante que a gente olhe para as realidades de acordo como elas realmente são. E que a gente promova políticas públicas
olhando para cada realidade, que são diferentes entre si. É dessa forma que a gente promove justiça social. Se a gente for olhar para uma escala de linha de pobreza, como se dentro dessa linha de pobreza todas as pessoas fossem pobres iguais, não é essa a realidade. Uma pessoa que recebe R$3.000 é pobre no Brasil. Uma pessoa que recebe R$4.000 é pobre no Brasil. Uma pessoa que recebe R$800, R$500 por mês é pobre no Brasil, mas elas têm realidades completamente diferentes. E as políticas públicas para alcançar elas precisam ser diferentes também. E aí até foi usado bastante aqui uma expressão popular, né, sobre dar a vara, dar o peixe, dar aquilo, dar isso. E eu queria fazer uma reflexão também sobre como no nosso país a gente paga para absolutamente tudo. A gente paga para viver. A gente quase paga para respirar. Então, assim, nada que é promovido a partir de políticas públicas que vem dos cofres públicos está sendo dado. Né? Não é um presente para a população. Eles já pagaram em algum momento com os impostos, já contribuíram. E aí a gente vai ter que rever a história do nosso país, né? Que é, historicamente tem uma estrutura de escala de pobreza de realidades diferentes. Então, assim, eu só queria trazer essa ponderação, né? Para que fique claro de que quando a gente recebe algum benefício, uma assistência, né? E todos nós recebemos, né? Eu passo com a fisiatra da Mãe Taubatiana. É ali que eu recebo vários encaminhamentos para os meus tratamentos enquanto pessoa com deficiência. Então, eu utilizo o Sistema Único de Saúde. Eu contribuo com ele. Eu pago ele nos meus impostos, né? Então, todos nós contribuímos. Então, é importante ter essa clareza também. Claro que a realidade do município, dos cofres públicos é uma, e não sobra dinheiro, não sobra recurso, né? E como você bem falou também, Renan, Taubaté não é diferente de outros municípios, né? Ficou parado por muitos anos, principalmente na antiga gestão do governo federal, o Minha Casa Minha Vida, né? Os programas habitacionais. Ficou parado realmente, e aí a realidade não é exclusiva de Taubaté, dessa dificuldade, né, de contemplar as famílias com um direito básico previsto na Constituição, que é moradia. Então, isso não é uma realidade só nossa, não é só pela crise financeira que a gente vive hoje na nossa gestão, mas é responsabilidade também do município buscar soluções para isso e olhar para cada realidade de vulnerabilidade social com um olhar diferenciado, porque de fato é diferenciado cada uma dessas realidades. Então eu queria só trazer essa ponderação, essa reflexão, e estou achando esse debate aqui muito construtivo, né? Acho que a gente pode se juntar aqui, realmente, para que a gente busque soluções diferentes para problemas diferentes, né? Obrigada, vereador Douglas, por dar mais um tempinho aqui para mim. Secretário Renan. Quero registrar aqui a presença do vereador Tigrão também. Daqui a pouco eu passo a palavra para Vossa Excelência. A vereadora está me lembrando, sabe o quê, Douglas? O Douglas, ele, não sei se você sabe, ele foi meu presidente no DCE, né? Sabia disso? Ele era do barulho lá. O Douglas, o primeiro mandato foi do PCdoB, né, Douglas? A gente sempre discutia isso. E lá, eu lembro uma vez num congresso em Goiânia, quem estava discutindo justamente a questão de acesso à bolsa de estudo, e foi discutido, tirando a questão aí, o mérito que é a habitação, estava discutindo bolsa de estudo, que naquela época era difícil. Hoje todo mundo consegue fazer uma faculdade, né, Tigrão? Hoje o pessoal consegue fazer à distância, tá todo mundo aí firme, consegue fazer, mas antigamente era difícil. E antigamente, que eu digo, sei lá, 10, 15 anos atrás. Não tão antigamente. Mas o que acontece? Trazendo para a nossa realidade, é exatamente isso, vereadora. Como eu disse, a gente tenta tratar os iguais de maneira igual e os diferentes de maneira diferente. E nesse caso, trazendo para a nossa realidade essa questão do Tancredo de novo, é isso que a gente tentou. Então passou para assistência social, a gente tenta discutir, porque como também foi dito aqui, a dificuldade financeira existe para todo mundo. E todo mundo precisa do mesmo tratamento. Todo mundo gasta muito, paga muito para viver no Brasil. Então, todo mundo quer ter esses direitos, né? Então, eu já ouvi muitas vezes na secretaria, eu atendo, às vezes, família, menina com 20 anos, 22 anos, acho que a realidade do vereador Tigrão já levou algumas pessoas lá, com filho no colo, eu falo, e aí, eu estou com um problema, não tenho casa. O que você vai fazer por mim? É difícil, porque a gente sente também. Uma criança uma com 2 anos, outra no colo, fala, e aí? Poxa, o que a gente pode fazer? A gente traz esse problema para a gente, como disse, a gente está na frente da secretaria, você tem que buscar a solução, não adianta tentar achar culpado, tem que achar uma solução. E às vezes a solução parece ser afrontosa, tem que dar a vara, não o peixe, mas não é. É porque é o que tem, a pessoa, e quando eu falo tem que provocar, a pessoa tem que se provocar, porque é difícil para todo mundo.
tem pessoas diferentes, enfim, mas as pessoas têm que se mexer. Eu já teve um caso, o Douglas, que eu chamei uma senhora lá na secretaria, e eu estava conversando com ela em relação a esse tipo de coisa, e tudo eu colocava dificuldade. Tudo. Mas sabe o que era tudo, Douglas? Ó, dá para fazer? Não dá. Porque meu filho é ruim, porque não sei o quê, porque não dá, porque eu sou assim, sou assado. O que a senhora faz? Não estou só no benefício, não que eu seja contra benefício, não, tá? Tem que existir. Eu sou no benefício, mas, pô, o que você está fazendo o quê? Uma pessoa com 32 anos de idade, pô, você está fazendo o quê? Eu não estou fazendo nada. Falou, olha, eu vou contar a história da minha mãe para você. Minha mãe, ela é retirante, ficou viúva com 26 anos e foi vender panela na rua. Dá jeito, dá, quando a pessoa quer. Não estou falando para ela vender panela também, não, porque cada um mexe como quer. Mas tem que dar jeito, a gente tem que provocar. As pessoas também têm que se mexer, porque fica muito cômodo. Eu também comungava disso, eu achava, tem que dar. Depois a gente vai ficando um pouco mais velho e vai vendo como a vida não é brincadeira, a gente entende que o Estado tem que ajudar sim, mas tem que existir essa provocação. Então, quando a gente chama essas pessoas lá, eu espero que a vereadora entenda, estou contando tudo isso para a vereadora entender que não é que eu entendo que eles não têm direito ao benefício, que eu estou tratando todos iguais na mesma linha de pobreza, não é isso, a gente sabe da dificuldade. Mas é o que tem, naquela margem da linha de pobreza é o que eu tenho para fazer agora ali, para poder atender essas famílias. E elas também têm que se sentir provocadas, a pessoa tem que acontecer, tem que andar, tem que caminhar, porque não é fácil para ninguém. E eu já ouvi de algumas pessoas que pagam financiamento há muito tempo, batendo na nossa porta e falou, poxa, você deu terreno para um fulano que eu conheço lá, e eu estou me lascando, pagando lá, e hoje ele ganha a mesma coisa que eu, olha que legal, eu pago e ele não paga. Então as pessoas ficam se provocando ali, é um conflito, né? É isso, vereador, só isso que eu queria complementar. Mas obrigado, viu? Passa a palavra, vereador Tigrão. Boa tarde, presidente. Obrigado por me dar a oportunidade, secretários, né? Amigos que lutam também junto com a gente, vereador, aqui para dar uma oportunidade à família brasileira. Eu vou começar que meu sonho também é casinha em prefeitura, né? O vereador Douglas sabe que, graças a Deus, o pai do Ortiz, o Bernardo, me deu uma casa com um quarto, um banheirinho, uma salinha, uma cozinha, né? Hoje são sem porta, quebrada, né? Mas hoje é um sobrado de 2 garagens e 6 cômodos e 2 banheiros. Olha só, quando você quer fazer as coisas acontecem. Não só esperar a chuva cair e molhar o telhado, né? A gente tem que fazer também embaixo do sol, né, Douglas? Nós que moramos em comunidade carente somos bem cobrados. A minha questão, secretário, eu gostaria de saber do senhor, pela habitação, quando poderá ser realizado o sonho da família tabatiana, né? Tantas pessoas nos procuram por casa, né? Não pode ser paulista, pode ser municipal, através do prefeito, pode ser através do governo, uma parceria. Quando? Pode sair esse ano, não pode, o ano que vem. A gente escreveu bastante pessoas, como no meu gabinete escreve, né, para habitação. Todos que estão no cadastro único, todos que têm folha resumo, que estão na fila de habitação. A gente faz na lei, na legalidade, né, como todos nós aprendemos aqui hoje como vereador. E o senhor que me ajuda muito, milita muito na área social para me ajudar na habitação. Será que sai alguma casa para nossa população carente esse ano? Não sai por causa do ano eleitoral? É isso que a população me cobra bastante. E de mãos, quero agradecer ao senhor pelo carinho, pela atenção e pelo olhar humano que o senhor teve com as pessoas do Três Maria. Teve uma ação antiga, né? Não foi uma ação nossa, uma ação antiga, e as pessoas iam ser despejadas, e o senhor, com todo carinho, foi lá e buscou essas famílias, e hoje estão aí realizando sonhos, né? Que vai poder ter um terreno, um lugar de morar, mas na legalidade da lei, na transparência, e não deixou as famílias na mão. Então isso é muito importante saber que o governo está com a população, né? Que o secretário está lá para ajudar a população, que eles voltaram aqui para me cobrar. Eu falei, não, vai estar numa reunião que eu vou perguntar isso a ele. O senhor sabe quais as famílias que eu estou falando, que moram lá no antigo lixão, no Três Maria, e aquelas pessoas estão para sair desocupar, né, o loteamento, que infelizmente entraram, que não podia, mas infelizmente muitas pessoas não querem morar na rua, e eles encontram um terreno abandonado e invadem, né, que é terreno da prefeitura, às vezes particular. E é isso, cara, como eu sou um dos caras que milita bastante na área social aqui, né, me visto a camisa mesmo pelas pessoas humildes, o vereador Douglas, o Bob, né, a vereadora Thalita, que trabalha com a gente também na área social. Nós estamos aqui só de passagem, né? Só que a nossa passagem, né, Douglas, tem que ser focada e gravada, né? Que quando alguém lembrar, vai saber, o Douglas passou, o Tigrão passou, a vereadora Thalita, o Bob, para ser gravado mesmo na vida das pessoas. E é isso que a gente vem fazendo como vereador aqui.
Entrei como louco, né? Muitos, Tigrão gritando, quebrando tudo. Hoje eu estou mais conservador, hoje estou mais ciente, sabendo dialogar com as pessoas, né? Com faculdade, graças a Deus. O ano que vem eu quero fazer direito, né? Quero ser doutor, né? Meu sonho é ser doutor. O vereador Douglas sabe que o meu sonho é ser prefeito da cidade. Isso eu já venho militando lá atrás, falo para todas as pessoas. Eu acredito no meu sonho, né? Acreditei em ser vereador, depois de 13 anos virei vereador e acredito hoje como eu posso ser um prefeito da cidade. Então estou estudando, me qualificando para eu ser um prefeito. E eu quero isso. Eu quero para minha vida, sabe? Os secretários que estão aqui hoje, vendo esse vereador falar, as minhas colegas de trabalho, meus colegas. É um sonho que eu tenho para as pessoas humildes da minha comunidade de Água Quente. Saber que a gente pode ser o que a gente quiser. Saindo da coleta de lixo, a gente virou vereador e a gente pode ser prefeito, deputado, senador, presidente do Brasil. Só depende da gente trabalhar, arregaçar as mangas, correr atrás. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, ao vereador Douglas, né, falando dessa audiência sobre a habitação para a população. Fico muito feliz, cara. Ele deu, o vereador Douglas, hoje, conversando. Antes nós trocava ideia, mas diferente, meio discutindo. O Douglas não faz isso, não. Hoje eu entendo. Né, vereador? Eu até pedi perdão para ele dos meus atos lá atrás, porque hoje eu entendo aqui dentro que o senhor tentava fazer e muitas das coisas o poder público não admite, né, ou demora muito a fazer. Então hoje eu entendo o seu trabalho, entendo como vereador, como ser humano, o que o senhor fez pela nossa comunidade e também pela cidade de Taubaté, através dos animais e dos amigos, colaboradores que o senhor tem. Fico muito feliz em ser amigo do senhor, dessa casa, e espero que a gente fique mais 30, 40 anos junto aí. E agradeço a todos vocês. E essa é a pergunta. Sairá casa para o cidadão taubatiano esse ano? Não pode? Ou se tem algum projeto para o ano que vem, já na gaveta, já para sair, no forno? Vereador, essa questão das unidades, certamente o senhor está falando do faixa 1, né? Que é aqueles prédios que a prestação é mais barata, a casa, enfim. Nós temos sim, hoje encaminhado 266, que o próprio vereador aprovou aqui o projeto para desafetar essa área. A gente teve uma reunião na CDHU para tentar trazer essas 266 para o faixa 1, que é justamente essa que a gente precisa, que as pessoas paguem aí uma parcela mais baixa, aquelas de R$100, R$80 que o CDHU fazia. Existe a possibilidade, acredito eu que esse ano vai ficar um pouco inviável ainda, né, da questão do tempo, da questão eleitoral, mas para o próximo ano, sem dúvida nenhuma, isso vai sair, não tem como não sair, tá pronto, tá inclusive no compras para fazer um chamamento, assim que o CDHU falar para a gente, eu vou assumir a obra, a gente faz um chamamento de uma forma. Se ele falar que não vai assumir, a gente tem que fazer um chamamento para o outro, que é o programa Casa Paulista, que já é um pouco mais diferente, envolve um pouco mais de renda. Mas a nossa intenção é trazer essas unidades para o faixa 1. Vereador Tigrão, Vossa Excelência, eu falei inclusive no podcast Vossa Excelência, para mim, Vossa Excelência é um dos vereadores que mais se destacaram, né? Fala a linguagem do povo, conhece o sofrimento do povo e as pessoas estão acompanhando o seu trabalho, né? Vossa Excelência mostrou ao que veio, né? Vossa Excelência não arredou o pé em nenhum momento, por exemplo, na defesa do funcionalismo público. Eu nunca vi Vossa Excelência negociar, abrir mão desses valores, em nenhum momento, né? Então, quando Vossa Excelência fala de perdão, não precisa, é que o parlamento vai ensinando a gente, vereador. Mas eu falo isso para as pessoas, olha, o vereador que mais fala do funcionalismo público lá na Câmara é o vereador Tigrão, que fala com a população, que conhece a realidade. Então, Vossa Excelência não deve desculpa para mim, não. Graças a Deus, Vossa Excelência veio para cá, somou. Ontem ficou indignado com uma situação comigo, né? Conhece as minhas dores também, conhece as minhas lutas. Me ajuda nas minhas causas e conte comigo. Eu citei o nome de Vossa Excelência no podcast do vereador Diego porque eu conheço a luta de Vossa Excelência. Na minha opinião, quem sou eu, né? Estou 3 mandatos aqui, mas quem sou eu? Na minha opinião, o senhor vereador novo que entrou na Câmara, para mim, é os que mais se destacam. Porque Vossa Excelência não negocia valores. E Vossa Excelência não é situação ou oposição burra. Quando eu falo aqui, eu falo aqui oposição burra e situação cega. Vossa Excelência sempre pensa no povo. Então, Vossa Excelência bate quando tem que bater, assopra quando tem que assoprar, e é assim que faz política, né?
Então, Vossa Excelência, eu tenho fé em Deus que vai ser reeleito vereador, porque o povo de Taubaté precisa de Vossa Excelência, precisa do mandato de Vossa Excelência aqui. Tenho certeza disso. Assinou do PL já, viu? Eu quero aqui agradecer a fala de todos os vereadores, dos munícipes aqui que tiveram também a gente encerrar, que eu falar que não teve nenhuma inscrição, né, de nenhum munícipe. E agradecer aqui a TV Câmara, os secretários, as pessoas que estiveram presentes e fazer um convite aos vereadores. Ontem eu conversei com a deputada Lorene, falava aqui com o secretário Lúcio e também com o secretário Renan. Nós vamos fazer uma comitiva, vereador, de ir a Brasília, aproveitar o mandato aí da deputada Lorene, para que a gente vá a esses ministérios, que esses projetos que estão protocolados, que a gente possa ajudar os nossos secretários com uma força política que nós temos para tentar aprovar esses projetos, para que venham esses projetos para Taubaté. Tenho certeza que Vossa Excelência, eu estou falando aqui em nome da deputada Lorene, porque eu e o vereador Bob conversamos com ela nos bastidores ontem. Ela falou, Carbone, vamos ver se a gente faz um grupo e vamos nos ministérios, vamos aproveitar o tempo que eu vou estar lá para ir atrás de recursos e aprovar os projetos. E a Lorene, ela é aguerrida com isso, Vossa Excelência foi candidato com ela, sabe o que eu estou falando. E aí a gente vai lá tentar fazer um grupo, convido Vossa Excelência também, para ir a Brasília, para rever esse projeto, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. Quantas casas seriam lá? 260 casas. A gente também, com a deputada Lorene, lá também na CDHU, em outros ministérios da educação, da segurança, o que a gente puder, a deputada tem certeza que vai nos ajudar, né? Estou dando uma missão aqui, porque ela já falou ontem que vai fazer, né? Eu quero agradecer a vocês. Renan, quero parabenizar novamente você pela gentileza, pela educação, com todo o respeito a várias falas, porque nós vereadores fazemos algumas falas, mas quero dizer para você, a gente já brigou bastante, mas eu nunca te ofendi, é uma diferença, né? A gente pega no pé, porque eu sempre falei, a gente tem que trazer casa para o povo, casa para o povo. Mas eu quero agradecer em nome da Câmara, você viu o vereador Tigrão falando, o vereador Bob, a vereadora Thalita. Nós conhecemos as dores do povo. Você, quando fala da sua mãe retirante, tem certeza que você sabe disso. Então, que a gente possa te apoiar nessas novas missões. E nós estamos à disposição para ajudar você, ajudar o Lúcio. O Lúcio é um cara que espetacular, né? A Natália também, toda vez que eu mandei mensagem para perguntar situações, para atender o povo, né? Porque as maiores dificuldades é construir uma casinha geminada aqui, eu pego no pé do Lúcio. Tem que liberar um habits para esse povo. Então, mas a gente sempre, um pessoal muito gentil. Então, que a gente faça o bem. E não ouça papagaio de pirata, viu? Sempre ouça as pessoas certas. Os papagaios de pirata, eu já vi muito papagaio de pirata passar e não ficar mais. Vereador, dá uma parte. Presidente, dá uma parte. Algumas das secretarias que menos nós aqui, vereadores, criticamos. São essas secretarias que estão aqui hoje, desenvolvimento, nossa habitação. É umas que menos que a gente brigou aqui, esses 3 anos de trabalho. Mesmo a gente tivemos treta, confusão pela população, mas na boa, na educação, no respeito, né? Que nem eu falei, a gente chegou aqui um tubarão. Mas a gente foi aprendendo, se qualificando, entendendo como funciona uma casa democrática. E é uma das secretarias que a gente menos brigou aqui. Porque tivemos diálogo, tivemos ideia. E acho que as mesmas situações que o Renan viveu, nós vivemos. Né? Eu, o senhor como vereador, o Lúcio, a nossa amiga, acho que viveu quase a mesma coisa que a gente. Simplicidade, humildade, casa simples, veio de baixo. Então, quando a gente grita aqui, né, vereador? Não é por causa da gente, cara. É porque somos avós. Muitos do povo taubatiano, simples e humilde, não tem a condição de chegar aqui e abrir a porta e falar no microfone. E a gente tem. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que estamos na política brasileira de trazer a voz do povo brasileiro. Trazer as pessoas humildes. Ontem eu falei do vereador Douglas, que o vereador Douglas colocou um projeto muito importante na casa e não colocaram, cara. E eu fiquei indignado porque ia atender a população carente. Ia atender as pessoas simples e humildes de cor. Né? Quando a gente fala aqui, a gente tem que entender que a política está aqui para defender os dois lados. Seja rico, seja pobre, né? Seja LGBT, seja preto, seja branco. A política não tem cor. Né? A política é amor, é esperança, é oportunidade, é carinho. Então eu fiquei indignado porque é um projeto muito importante que é atender a população.
Mas cada um tem a sua democracia, seu jeito de trabalhar. Entendi a situação, mas eu fiquei meio indignado porque podia abrir portas, né? Mas fico feliz, Lúcio, né? Parabenizar o senhor, parabenizar a minha amiga aí, parabenizar o secretário, o presidente da casa. A casa aqui, vereador, que nem eu digo, é do povo. E hoje ela está aberta para o povo brasileiro taubatiano. As pessoas simples vêm aqui, tomam café, conversam com a gente, conversam com o senhor, comigo, com outros vereadores. E eles se sintam hoje abraçados pela Câmara Municipal. Temos falhas? Todo ser humano hoje tem falha. Quem que não tem falha nesse país? Né? Somos falhos. Mas através das falhas a gente está começando a consertar erros nossos mesmo, né? Às vezes eu pensava de um jeito, não é, então vou tentar fazer de outro para acertar e melhorar. E a gente está se qualificando, estudando. E é isso, presidente. Obrigado, parabéns pela audiência. Vamos embora, né? Que o tempo está pouco e está chegando aí ao final. Obrigado, vereador Tigrão. Registro a presença da vereadora Elisa, representa Taubaté, o vereador Serginho também. Então, agradeço a você que nos acompanhou, agradeço os secretários que aqui se fazem presente. Nosso muito obrigado a todos vocês e vamos trazer novidades em breve, tá certo? Boa tarde a todos, muito obrigado. Declaro encerrada essa audiência pública.